Fala pessoal, nessa semana veremos. Cláudio Linhares é julgado novamente, e dessa vez Maximino leva a pior. Rodrigo descobre que Luciana está grávida. Lorenzo sai na porrada com Boris, e Roselena é desmascarada. Já peço para que deixem seu like e se inscrevam no canal. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Vai começar o tão aguardado julgamento. Os júris são os primeiros a entrarem na sala. Na sequência, Maximino vem acompanhado de seus advogados e filhos. Cláudio também chega e encara seu inimigo antes de tomar seu lugar, com Norma e Bernardo. Patrício diz para o irmão que chegou a hora, e Rodrigo está confiante que o pai vai desmascarar Linhares e mostrar que o velho é um safado mentiroso. O juiz entra na sala e explica o caso. Diz que estão ali por causa do pedido feito por Cláudio, de reabertura do processo, pelo qual foi julgado e condenado há 20 anos atrás, e agora quer provar sua inocência. Cláudio complementa e diz que solicitou a reabertura do caso, pois quer provar sua inocência, e acusa Maximino de ter dado falso testemunho e produzido provas que acabaram levando ele a passar 20 anos na cadeia, por um ato que jamais cometeu. Oscar protesta e diz que Cláudio está ali para difamar seu cliente. Rodrigo diz para o irmão que Linhares está disposto a tudo para manchar a imagem do pai. Patrício ainda diz que não era de se esperar menos, já que ele ficou todos esses anos calado, enquanto estava preso. O juiz chama a atenção de Cláudio e diz que esta é uma acusação muito grave, e explica que se ele não tiver provas ou forem insuficientes para provar suas palavras, ele poderá ser acusado do crime de difamação e até voltar para a cadeia, e pergunta se o advogado tem certeza que quer prosseguir com as acusações. Cláudio afirma que está disposto a provar sua inocência e vai mostrar diante da sociedade quem realmente é Maximino Torres Landa. O juiz passa a palavra para Oscar. O homem se apresenta para o júri e diz que representa Maximino e a corporação Torres Landa, e diz que a sentença anterior estava correta. E lembra que o homem foi acusado e condenado por fraude, má gestão e abuso de confiança do coitadinho do Maximino. Rodrigo continua comentando com seu irmão e diz que seu pai sempre foi um homem justo e honesto. Enquanto isso, no povoado, Dona Paz pergunta se Luciana pretende morar com o pai, na casa nova que o advogado vai comprar lá no povoado. A moça brinca e diz só se a mãe expulsá-la de casa, e chega Dom Aquiles e pede para falar de negócios com sua pombinha. De volta ao tribunal, o juiz então pergunta para Bernardo quais são as provas que ele pretende apresentar para justificar a reabertura deste caso, depois de 20 anos. O advogado diz que primeiro vai provar que Cláudio não estava presente na data e local que os eventos ocorreram, e apresenta a primeira prova, a fita de segurança do banco alemão. Aldo chega atrasado, para a alegria do tio. O advogado pede para o júri observar bem as imagens e comparar com Cláudio, e diz que apesar de ter passado tanto tempo, é clara a diferença entre os dois, e conclui que Cláudio Linhares não foi quem assinou a transferência bancária. Dom Aquiles diz que quer arrendar as terras de Luciana que estão ociosas, mas Luciana nem as comadres estão a fim de fazer qualquer tipo de negócio com o homem, e expulsam o velho. Roselena teme que Cláudio seja inocentado. Matilde diz que já que Maximino é inocente, ela não precisa ter medo. A mulher então pergunta de que lado a empregada está e pede para ela ir caçar o que fazer. De volta ao tribunal, Oscar pede a palavra. Ele então diz que o fato de Linhares não aparecer no vídeo não exclui sua culpa, apenas mostra que ele tinha um cúmplice. Oscar então entrega ao juiz os memorandos e cartas que comprovam a relação de Linhares e Pedro Campos, o homem das filmagens. Oscar completa e diz que tudo foi um plano elaborado por Cláudio, com o único objetivo de culpar Maximino pela fraude. Rodrigo conta um ponto a favor do pai. Do lado de fora, os repórteres começam a chegar e aguardam pelo fim da audiência. Clara se assegura que eles não irão entrevistar Cláudio, apenas Oscar e Maximino. Luciana recebe uma visita inesperada, mas fica feliz ao saber que seus vasos estão ganhando destaque internacional e ela vai precisar produzir mais peças de cerâmica. Dona Paz fica toda orgulhosa da filha e diz que se continuar assim, logo vão precisar de mais espaço, e diz que Luciana precisará pedir ajuda a seu pai. O pequeno Ariche estava entrando e ouve a conversa, mas diz que Galdino já está morto
Luciana então explica que tem 2 pais, e o Sr. Linhares é seu pai biológico. Lorenzo e Fabiano estavam trabalhando, e Jana passa para se desculpar pela confusão do dia anterior. O jovem diz que também não reagiu bem, e explica que agora já está tudo certo, e eles puderam voltar com seu negócio. A moça vai embora, e leva o coração do rapaz junto. Ofélia procurava emprego no jornal. Estelinha dá uma boa ideia para a moça e diz que ela poderia trabalhar como cuidadora. A moça se interessa, mas batem na porta. Era Lastra. O homem procurava por Ofélia e estava com uma flor, mas ao descobrir que a moça já tinha uma filha, fica sem graça e com cara de bunda. Marcelo estava ficando sem tempo. Seu chefe exige que ele entregue o relatório sobre o inferno até o final de semana. Caso contrário, ele será designado para outra missão. De volta ao tribunal, o juiz diz que aceitará o vídeo como prova, mas exige que o homem que aparece nas gravações venha dar seu depoimento. Oscar joga no ar que sem a presença do homem não há como provar nada. O juiz chama a atenção de Oscar e diz para ele se sentar e ficar quieto, e não vai aceitar que nenhum dos advogados façam esse tipo de comentário em seu julgamento. Patrício conta ponto a favor de Linhares, e para surpresa de todos, Melissa chega e se junta ao advogado. Enquanto Cláudio se alegra, Maximino só falta espumar pela boca. O juiz retoma a fala e diz que o vídeo só poderá ser usado como prova desde que seja comprovado que Cláudio Linhares não tem nenhuma relação com esse homem. Oscar tem a palavra e diz que tem algumas perguntas para Cláudio. O juiz então pede para que o homem se aproxime e faça o juramento de dizer apenas a verdade. O advogado jura, e então Oscar prossegue. Ele apresenta um extrato bancário de Cláudio, de uma conta no exterior, que recebeu o dinheiro proveniente da fraude. Cláudio se defende e diz que só soube dessa conta depois que foi preso e levado ao Ministério Público. O juiz então pergunta quem deu a ordem de prisão. Linhares conta que foi o juiz Dias. O magistrado fica surpreso e diz que ele é um juiz muito renomado, porém já se aposentou. E diz que ao reabrir este caso, pode colocar em risco a honra e o prestígio profissional do juiz Dias. Maximino se diverte com cada obstáculo que aparece no caminho de Linhares. Linhares então diz que sua intenção não é acusar o juiz Dias, mas conta que na época ele não pôde apresentar as provas para se defender, e conta que durante esses anos ele foi juntando as provas que vai apresentar hoje, e completa, dizendo que as provas que usaram para acusá-lo foram tão bem fabricadas que ele não teve nem chance de se defender, e afirma que foi uma conspiração para removê-lo da corporação e incriminá-lo. Rodrigo lembra da última vez que viu o advogado com Luciana e começa a desejar que ele nunca tivesse saído da prisão. Oscar pergunta para Linhares o que ele quer e tenta insinuar para o júri que tudo isso se trata de um ato de vingança, com o único objetivo de prejudicar Maximino. Bernardo se irrita e tenta interromper, mas o juiz manda ele ficar quieto e pede para Linhares se pronunciar. O advogado então diz que só quer provar sua inocência e reafirma que não cometeu a fraude, recebeu uma pena injusta e perdeu 20 anos de sua vida dentro de uma cela. Bernardo pede a palavra e entrega para o juiz a próxima prova. Ele explica que entrou em contato com a agência de viagens e conseguiu os documentos que mostram que Linhares e sua esposa estavam de férias em Praga, na data que ocorreu a fraude. Rodrigo se impressiona com a vontade do homem de provar sua inocência. Patrício questiona, e se ele for realmente inocente? O rapaz bravo diz que o homem não tem escrúpulos e faria qualquer coisa para conseguir o que quer. E ainda diz que o homem se aproveitou de Luciana para fazer com que ela se separasse dele, enquanto tentava conquistar a moça. Nem Patrício consegue acreditar no que acabou de ouvir. Lastra, ainda sem graça, diz que as portas do inferno sempre estarão abertas para ela, mas Ofélia dispensa e fala que não pretende voltar. Estelinha aproveita a chance e bota o homem para correr. Na mansão, Roselena andava igual barata tonta. A mulher estava angustiada sem notícias do julgamento. Ela acredita que tudo isto é uma perda de tempo e diz que Cláudio já cumpriu sua pena mesmo e poderiam deixar por isso. Matilde tenta explicar que se ele for inocente, é compreensível que ele queira limpar seu nome. E ainda diz que se ele for inocentado, Maximino teria que dar muitas explicações aos filhos. Luciana dá um pulo até a funerária para tentar conversar com Cláudio, mas o homem não atende. Ela então diz que vai voltar mais tarde, mas antes de saírem, o pequeno Ariche pergunta
quando ela vai começar a chamá-lo de pai. Luciana fica sem graça e Procópio escuta tudo. O juiz aceita os comprovantes da viagem como prova a favor de Cláudio Linhares. Oscar protesta, mas não pôde fazer nada. Bernardo então apresenta a nova prova, os extratos de cartões de Cláudio, e conta que Linhares realizou uma compra em Praga, no mesmo dia e horário da fraude na Alemanha, e explica que na época não existiam meios eletrônicos de fazer uma transferência e que era indispensável a presença física da pessoa. Sendo assim, seria impossível o homem estar em Praga e ao mesmo tempo na Alemanha. Procópio vai até a casa de Luciana e diz que Dom Serápio mandou um presente para ela e conta que o homem está na praia levando um vidão, depois que seu médico disse que ele deveria tirar férias. Luciana abre um envelope, mas descobre que o presente era um porta-retrato, com uma foto dela e de Rodrigo. O pequeno Arich diz que ela está muito bonita na foto. A moça não se segura e sai chorando para seu quarto. Enquanto isso, na estética, Nicole pergunta como andam as coisas. Vicky diz que não sabe o que fazer e conta que Maximino não quer deixá-la em paz. A moça então até cogita mandar uma mensagem anônima para Roselena, dizendo sobre o marido infiel. Nicole alerta a moça e diz que é muito perigoso, mas Vicky está desesperada. Fabiano percebe que Lorenzo anda no mundo da lua e pergunta o que está acontecendo. O rapaz confessa que não consegue parar de pensar na Jana. Fabiano tenta orientar o rapaz e diz que ela já tem namorado e é muita areia para o caminhãozinho dele. Lorenzo então diz que vai dar uma volta e depois se encontram em casa. Clara planejava a reforma do apartamento do Rodrigo e deixa Valentina e Fernanda de cara quando diz que vai montar o quarto de bebê na academia, bem longe do quarto dela, e quando as amigas a questionam, ela diz que vai contratar uma babá por tempo integral e deixa claro que não vai deixar a criança atrapalhar seu trabalho e nem suas noites de sono. A mulher fica doida quando o Rodrigo não atende o celular. Valentina diz que ela precisa ser mais compreensiva e fala que eles devem estar no tribunal, mas dessa vez Clara perde a paciência e coloca a amiga para correr. Enquanto isso, no tribunal, o clima estava pesado do lado de Maximino. O juiz declara um recesso de 30 minutos para averiguarem as novas evidências. Maximino acredita que Cláudio fabricou todas estas provas. Oscar tenta explicar que é quase impossível forjar esses documentos, mas Maximino insiste e diz que é tudo uma farsa. Jana estava gripada e vai até a cozinha tomar um pouco de suco, mas a bruxa diz que tem um remédio mágico e começa a preparar uma poção. Ela então joga um pouco de xarope, um pouco de pinga e, para finalizar, 2 ovos crus. A moça agradece, mas se recusa a tomar aquela gororoba e vai procurar por sua mãe. E para não desperdiçar, ela mesma acaba tomando. Rodrigo enfrenta a prima e diz que se ela não está do lado deles, está contra. A moça pede para que não a julguem e fala que eles não conhecem Cláudio Linhares tão bem quanto ela. Rodrigo não entende. Patrício diz que respeita a posição da moça, mas pergunta o motivo dela ter saído da mansão. Melissa diz para os rapazes perguntarem para o trabuco que eles chamam de mãe e vai embora. Falando no diabo, a mulher estava impaciente e diz para a irmã que Cláudio está fazendo isso apenas por dinheiro e joga na cara que há 20 anos a corporação não tinha o valor que tem hoje. Mas a irmã não se segura e diz que quando começaram a empresa, foi Cláudio quem mais investiu no negócio e depois que foi preso, não viu mais a cor do dinheiro. E ainda conta que se o homem for inocentado, parte da empresa é dele por direito. Roselena então diz que Cláudio deveria pegar sua filha e ir para bem longe, mas Jana estava entrando e pergunta se a filha do homem não estava morta. A mulher se afunda ainda mais em mentiras e diz que é outra filha. Constanza, que já não queria ouvir mais abobrinha, pega suas coisas e vai embora de fininho. A sessão já ia recomeçar, mas Maximino puxa Oscar pelo braço e, desesperado, o homem diz que não quer perder mais tempo e pergunta se ele conseguiu os dados pessoais dos membros do júri. O advogado responde que sim. Ele então pede para que assim que saírem dali, ele ligue para cada um e ofereça R$1 milhão para cada um que colabore a favor deles. Oscar tenta explicar que não pode fazer isso, mas Maximino insiste e diz para ele oferecer 10 milhões para o juiz. Dona Paz sofre ao ver a filha nessa situação e diz à sua comadre que a filha ficou muito abalada com a notícia do casamento e da filha da Clara.
Madalena, lembra, comadre, que antes Luciana estar sofrendo aqui no povoado do que com aquele bando de infelizes na capital. Dona Paz diz que nem todos, e fala com carinho de Patrício. O jovem, que não é nada bobo, já alerta o irmão que tudo está indicando que Linhares é inocente, mas Rodrigo é teimoso e diz que quem vai decidir isto é o juiz. O juiz então fala com o júri e resume as provas que foram apresentadas. A primeira foi o DVD com o vídeo. O homem diz que será analisada por um perito para comprovar se é verdadeira. A segunda prova foram os comprovantes da viagem e que comprovam que Cláudio estava em Praga e não na Alemanha, diferente de como foi concluído no primeiro julgamento. Linhares comemora e Rodrigo diz que o homem é muito cínico e reclama da forma como ele sorri para Melissa. A terceira prova foram as faturas do cartão, em que haviam 2 compras, que foram realizadas no mesmo horário da fraude. Em seguida, pergunta para Bernardo se eles têm alguma outra prova que querem apresentar. O advogado diz que sim, e se levanta, e revela que vai provar que a assinatura no documento da transferência bancária foi falsificada. Enquanto isso, na mansão, Brígida não perde a chance de tirar um dinheirinho das vilãs e aproveita para pedir um emprego, e diz que gostaria de trabalhar na casa da Clara. Julieta então pergunta se a empregada não quer um cafezinho, ou uma água também. Jana confronta a mãe e pergunta se foi ela quem foi até a delegacia denunciar Lorenzo. Ela nega, mas vendo que a filha não estava acreditando, ela assume e diz que foi ela sim, e fala que não vai permitir que o condomínio vire uma bagunça. Lorenzo vai até o portão da mansão, querendo notícias da Jana, mas Boris e Lola estavam chegando. O rapaz tenta seguir seu caminho, mas Boris segura sua bicicleta e começa a provocar o rapaz, e ainda o ameaça, falando que se ver o rapaz novamente, ele vai precisar pegar os dentes do chão. Lorenzo, que não é de levar desaforo para casa, não deixa barato, e os dois saem na porrada. Mas infelizmente chega o guardinha e interrompe a luta. Roselena se preocupava em dividir sua fortuna com Linhares, mas pelo jeito, Clara e Julieta já se sentem donas de uma parte. Mas a mulher diz que não acontecerá nada com a fortuna dos Torreslanda, e diz que Julieta está falando bobagem. O jovem Boris assusta a namorada quando entra na sala com o rosto todo machucado. Ele tenta disfarçar e diz que bateu o rosto na porta do carro. Envergonhado, o rapaz chama Lola e diz que já estão de saída. Lorenzo chega em casa e nem precisa dizer nada para Fabiano, que apenas lembra o rapaz que ele já havia o avisado. Estelinha pede para o rapaz se controlar e não se meter em mais confusão. Em seguida dá um bife para Lorenzo colocar nos arranhões. No tribunal, Oscar tenta convencer o juiz a não aceitar esta última prova e diz que pode ser uma foto manipulada, e pede então para que sejam verificados documentos originais. Cláudio se manifesta e diz que ele mesmo tirou estas fotos. Maximino também se mete e diz que é mais um motivo para desconfiarem, e os dois começam a trocar acusações e também quase saem nos tapas. O juiz perde a paciência e diz que mais uma briga dessas e vai todo mundo passar a noite na prisão. O homem então diz que realmente não pode aceitar estas fotos como prova. Cláudio pede autorização para pedir por meios legais para o banco alemão fornecer o documento original. Oscar pede pelo encerramento do julgamento, já que não há mais provas para serem julgadas. O juiz então decide a favor de Linhares e diz que, como no primeiro julgamento estas evidências não foram apresentadas, ele irá requisitar os documentos e serão analisados pelos peritos, e diz que o julgamento terá continuidade em 48 horas e encerra a sessão. Dom Aquiles vai até a casa de Dona Paz. O homem está sério e diz que precisa falar com Luciana. Ele então conta que já soube que ela está esperando um filho, e como o pai do bebê não está presente, ele se coloca à disposição para o que a moça precisar. Aquiles pede para conversar em particular com Luciana, mas a moça diz que não tem nada para conversar e pede para o velho se retirar. O homem então diz que está disposto a apadrinhar o bebê e até dar seu sobrenome. A moça insiste e ele vai embora. Em seguida, Luciana pergunta para as comadres se alguém entendeu o que diabos acabou de acontecer ali. Já fora do tribunal, Maximino provoca o advogado e diz para ele desistir e ir para casa. Mas Cláudio responde que já recuperou sua filha e agora está lutando por sua honra.
algo que Maximino já nem sabe o que é, há mais de 20 anos. Dona Madalena não deixa barato e vai tirar satisfação com o velho. A mulher joga na cara que ninguém respeita ele, apenas tem medo do que ele possa fazer, e diz que o pai de Luciana não vai permitir que ele continue perturbando a moça. Mas Dom Aquiles debocha e diz que ele e o advogado são amigos. Marcelo vai atrás de Violeta. O homem insiste e diz que está se divorciando e pede uma nova chance para a moça. A mulher está confusa, mas acaba caindo na lábia do homem e se beijam. Luciana volta à funerária e finalmente consegue falar com seu pai. O homem conta que a audiência foi longa e complicada e explica que as provas serão revisadas e conta que em 2 dias provavelmente o juiz dará sua sentença. A moça diz que queria estar presente, mas que vai rezar bastante para que o pai consiga justiça. No jantar, Roselena pergunta para Patrício como foi a audiência. O rapaz diz que o importante é que o juiz está analisando as novas provas. A mulher fica inconformada e diz que não há nada para revisar, que o homem é culpado e ponto final. Mas Patrício diz que não é tão simples e comenta que é bom Maximino achar alguma falha nos documentos, senão Cláudio pode realmente ser inocentado. Mas a mulher não aceita e continua dizendo que ele é culpado. Já era tarde, mas Rodrigo, Maximino e Oscar continuam tentando encontrar alguma falha nas provas apresentadas por Linhares, mas não encontram nada. E Rodrigo começa a se dar conta que talvez o advogado seja inocente. Oscar acha que o homem só quer provar sua inocência. Maximino vai para casa descansar um pouco, mas o filho diz que vai continuar revendo os documentos com Oscar. Enquanto saía do prédio, Vicky liga para Maximino. O homem diz que está ocupado resolvendo assuntos mais importantes e desliga na cara da moça. Um pouco depois, já em casa, Roselena questiona o marido e diz que ele não pode ter dúvidas agora, e diz que se ele conseguiu incriminar o advogado no passado, agora que ele é o poderoso Maximino Torres Landa, é claro que vai conseguir novamente. Maximino tenta dar um beijo em sua mulher. Ela vira para o lado e finge que não é com ela. 2 dias depois, chega o momento da audiência. Cláudio já estava na sala. Rodrigo entra com o irmão, que está feliz por não precisar usar mais o colar cervical. Rodrigo diz que logo retornarão tranquilos para casa e diz que esse pesadelo finalmente vai acabar. O irmão diz que não tem tanta certeza e tudo vai depender do juiz e das provas que foram entregues. Maximino ainda estava do lado de fora e pergunta para Oscar se ele conseguiu subornar todo o júri. Ele diz que não é tão simples e conta que apenas metade do júri aceitou a proposta e os demais não quiseram nem ouvir. Maximino então pergunta se ele já falou com o juiz e começa a questionar a capacidade de negociação do amigo. O juiz entra na sala e inicia a sessão. O homem conta que os documentos chegaram da Alemanha e já foram analisados pelo grafologista. E antes dele comunicar o resultado, Roselena entra na sala e diz que veio defender seu marido. O juiz alerta a mulher que ela não pode simplesmente entrar ali e fazer o que quiser. Roselena ainda dá seu show e diz para o júri que são uma família unida e muito felizes, e insinua que Cláudio apenas quer destruí-los. O juiz, já sem paciência, grita para a mulher ficar quieta e se sentar. Ela vai em direção ao assento, mas sem antes provocar Cláudio, que quase não se segura e parte para cima da mulher. Enquanto isso, na mansão, Padre Honesto vai atrás de Roselena para saber notícias do julgamento, mas Matilde informa ao padre que a mulher resolveu ir ao tribunal. O padre aproveita que a mulher não está em casa e pede para Matilde lhe contar mais sobre o que está acontecendo com a doida, mas Brígida ouve tudo. O juiz então anuncia que a assinatura era falsa. Oscar protesta e pede para que Cláudio prove que não tem nenhuma relação com o homem das filmagens e acusa dizendo que são cúmplices. Bernardo acha um absurdo e diz que já está provado que tudo se tratou de um golpe. O juiz pede para que Cláudio se manifeste. O homem levanta e explica que não tem sentido algum ele pedir a reabertura do processo caso fosse culpado, e conta que já pagou por um crime que não cometeu, e diz que a única coisa que ele quer é ter sua dignidade de volta. O juiz pergunta a Oscar se eles possuem alguma prova que ligue Cláudio a Pedro Campos. Oscar tenta pedir um recesso de 24 horas, mas o juiz nega, e Oscar revela que não possuem mais nenhuma prova. O juiz então declara que Cláudio realmente não assinou o documento do qual ele foi acusado. O homem comemora, mas o juiz continua e diz que para provar que ele não está envolvido,
é necessário trazer o sujeito para depor. Agora é a vez de Maximino comemorar. Cláudio então conta ao juiz que já tentaram localizar o homem, mas não conseguiram encontrá-lo. O juiz se direciona ao júri e pede para que eles deliberem baseados unicamente nas evidências que foram apresentadas ali na corte. Mas chega um homem com um documento em mãos, dizendo que trouxe algo que mudará o curso deste julgamento. O padre conversava com Matilde e diz que ainda não acredita que Roselena está escondendo a gravidez de Luciana de Rodrigo. A empregada confessa que a patroa a proibiu de conversar com o rapaz. O padre então diz que é muito importante que ele consiga falar com Luciana e pede para a mulher passar seu telefone. O homem era nada menos que o primeiro juiz que julgou o caso. Então diz que está com a confissão assinada por Pedro Campos, reconhecendo que foi ele o autor da fraude, da qual Cláudio Linhares foi acusado. O juiz titular, já com o documento em mãos, pede para que o júri então delibere. Todos estão nervosos, mas Linhares parece aliviado. Enquanto isso, Clara continua reclamando de Rodrigo e diz que se sente ignorada. Julieta tenta acalmar a moça e diz que eles estão passando por uma fase difícil. Ela então diz que o mais importante é que agora ela já se casou e diz que garantiu seu futuro e pergunta qual a importância do amor agora que ela já está rica. O júri retorna e o juiz pede para que todos fiquem de pé e então pergunta qual o veredito. O representante do júri então diz que Cláudio Linhares é inocente. Oscar diz que vai entrar com uma apelação e Maximino acredita que acabou e agora o advogado pelo menos vai deixá-los em paz. Rodrigo e Roselena estão indignados e continuam chamando o advogado de mentiroso. Patrício diz que foi apresentada uma confissão e pergunta o que mais eles precisam para acreditar que o homem é inocente. Roselena perde a paciência com o filho e diz que ele mais parece um Linhares do que um Torreslanda. O jovem ainda diz que está vendo tudo o que acontece ao seu redor. A mulher então pergunta o que ele quis dizer com isso, mas o juiz interrompe a bagunça e pede silêncio. O juiz pede para que Cláudio e Maximino se levantem e diz que está pronto para dar sua sentença. O homem então diz que não há como reparar os danos causados ao senhor Linhares. Entretanto, ele vai tentar ser justo agora, para de alguma forma compensar o que aconteceu no passado. Cláudio pede a palavra e diz que quer ser reconhecido como inocente, e recuperar sua integridade é mais do que suficiente para ele. A turma de Maximino vai à loucura. O juiz pede silêncio novamente e explica que, como autoridade, seu dever é dar uma sentença que restaure a ordem jurídica diante da grave injustiça cometida no passado, e então declara que sentencia Maximino Torreslanda a passar 50% do grupo Torreslanda ao advogado Linhares. A audiência parece mais como uma feira, e até Roselena queria partir para cima do juiz, e o homem continua, e diz que Maximino terá que pagar 10% do valor de toda sua fortuna acumulada durante os últimos 20 anos, por causa da falsa acusação feita pelo empresário. Oscar reclama, e diz que ele não pode fazer isso. O juiz então diz que se ele não concorda, pode tentar apelar, e finaliza, dando o prazo de 72 horas para Maximino cumprir sua decisão, e bate o martelo. A família Torreslanda diz que não vai ficar assim, e sai furiosa. Cláudio confessa que ficou surpreso com a sentença, e diz que nem estava pensando em dinheiro, mas Bernardo lembra o homem que isto é dele por direito. Ao saírem do tribunal, os jornalistas vão para cima do casal Torreslanda, mas eles vão embora sem dar nenhuma explicação. Linhares, por outro lado, está animado e diz que finalmente a justiça foi reconhecida, e brinca dizendo para colocar em todas as colunas: Cláudio Linhares foi declarado inocente. Padre Honesto liga na funerária atrás de Luciana. Procópio diz que vai avisar a moça agora mesmo, enquanto deixa Theo cuidando de tudo. Já na mansão, Roselena termina com o resto da dignidade de Maximino e diz que o marido é um banana, que perdeu o processo para um velho, que acabou de sair da prisão. Maximino manda a mulher embora. Roselena ainda conta para as empregadas que o advogado foi inocentado e diz para voltarem ao trabalho. Brígida não perde tempo e já corre contar para Clara. Maximino diz que não será fácil e pede ajuda de todos. Patrício continua afiado
e questiona o pai, já que ele e Cláudio eram amigos, e pergunta por que Maximino nunca tentou defender o advogado. Cláudio fazia um brinde e agradece a sua equipe por tudo que fizeram, e pede para Norma entrar em contato com sua filha, e diz que está ansioso para dar a boa notícia. Maximino então conta que no passado, ele e Cláudio eram quase irmãos, e diz que era uma combinação perfeita para um negócio de sucesso, e conta que o advogado tinha o dinheiro, mas ele era o cabeça. Patrícia então pergunta para o pai quando foi que as coisas deram errado. O homem conta que tudo estava indo bem, até ele fraudar a transferência. Patrícia pede para o pai virar o disco, e diz que acabaram de sair do tribunal, e todos viram as provas que demonstraram que o advogado era inocente. Maximino já parecia maluco, mas insiste na história que o homem planejou tudo enquanto estava preso. E para ajudar, Rodrigo ainda apoia o pai, mas Patrício não consegue ouvir quieto, e diz que para ele, Cláudio é inocente. Enquanto isso, no povoado, o sucesso das peças de cerâmica da Luciana é motivo de comemoração, e até o pequeno Ariste vai ajudar a moça a fazer cofrinhos para crianças também. Procópio bate a porta e diz que Estelinha, o padre e seu pai ligaram procurando por ela. Constanza vai ver Roselena, que conta que Cláudio foi inocentado. A mulher fica feliz que tenha sido feita justiça. Roselena então acusa Constanza e sua filha de estarem do lado do advogado, e ainda diz que viu a forma como a moça olhava para o velho, e diz que só faltava essa, Melissa se apaixonar pelo pior inimigo da família. Constanza diz que ela está exagerando, e diz que a filha apenas admira o homem. Roselena então conta que o advogado vai ficar com metade de tudo, e Matilde interrompe a conversa, dizendo que Melissa estava na linha. A moça pede para conversarem e combinam de jantarem juntas. Roselena diz que a irmã precisa fazer a cabeça da filha, mas a mulher sai e deixa ela falando sozinha. Luciana consegue finalmente conversar com Linhares. O homem conta a boa notícia e diz que finalmente foi inocentado. A moça fica tão feliz que solta um papai e o advogado fica ainda mais bobo. A moça então pergunta o que ele pretende fazer agora, e Linhares diz que quer ficar perto dela e aproveitar cada momento, e ainda combinam de ver a casa que ele pretende comprar no povoado, e revela que gostaria que todos fossem morar lá com ele. Maximino insiste que o advogado é culpado, e não consegue acreditar que Patrícia está do lado dele, mas o jovem diz que apenas acredita na justiça. Oscar diz que irá apelar sobre a decisão da sentença, e Maximino fala que precisam voltar para o escritório e colocar tudo em ordem, mas fala para Patrício que o jovem não precisa ir. Antes de saírem, Patrício questiona o pai mais uma vez e pergunta quem é Pedro Campos. Oscar conta que o homem trabalhou na empresa na mesma época que Linhares. Maximino diz que apesar de Cláudio não assumir, ele e Pedro eram muito próximos, e antes de sair, pergunta se o filho já terminou. Roselena vai ver o padre honesto. A mulher insiste que está sendo punida por Deus. O padre tenta acalmar a mulher, que começa a dar um piti, mas são interrompidos pelo telefone. O padre atende. Era a Luciana. A mulher então faz questão de falar alto, para que a moça também escutasse, e diz que não vai ficar esperando, e sai surtada. Luciana fica assustada, e diz para o padre que liga a outra hora, e desliga. Já na sala de reuniões, Maximino diz que estão correndo contra o tempo, e diz que quer analisar tudo que pertence à empresa, e fala que não vai dar a Linhares tudo o que ele espera receber. Não demora muito, e Brígida vai contar sobre o encontro de Matilde com o padre honesto. A senhora entra na sala, e Roselena logo a agarra pelo braço e começa a sacudir a velha, dizendo que ela é uma traidora. Patrícia escuta os gritos e pede para a mãe deixá-la em paz, e já avisa Linguaruda para juntar seus trapos e sair imediatamente da mansão. Até a bruxa ficou surpresa dessa vez. Fabiana e Lorenzo chegam em casa animados e dizem para Estelinha que se o negócio continuar indo bem, logo eles podem alugar um ponto e ter seu próprio estabelecimento. Brígida pede ajuda para a patroa, mas Patrício conta que já está cansado e já pegou ela várias vezes fofocando com Clara e Julieta pelo telefone. Roselena pede para o filho deixar que ela resolva os problemas da casa. Matilde, que não queria ver o circo pegar fogo, diz que vai levar o jovem até seu quarto.
Patrício diz que tudo bem, mas alerta Brígida e diz que se depender dele ou de Rodrigo, ela não pisa mais nessa casa. A empregada tenta se fazer de coitada, mas Roselena diz que sabe muito bem o que ela faz e diz que se os filhos colocarem ela para fora novamente, nem Deus vai poder ajudá-la. Depois que Roselena vai embora, ela ainda reclama e diz que vão sentir falta dela quando ela for trabalhar para Clara. Patrício continua pistola e fala que Brígida já deveria ter saído da mansão há muito tempo atrás. Matilde tenta acalmar o jovem, mas ele pergunta se ela já sabia então que Luciana estava grávida. A mulher conta que foi ela quem deu a notícia para Roselena no dia do churrasco, mas fala que foi obrigada a jurar que não iria contar para ninguém. O jovem diz que não sabe o que fazer e conta como tudo mudou depois da chegada de Luciana. Matilde acredita que tudo acontece por um motivo. Patrício diz que agora, com a decisão do julgamento, será ainda mais difícil para Maximino passar metade de sua fortuna para Cláudio. Jane estava chegando e pergunta o que está acontecendo. Ele conta para a irmã como foi o julgamento e termina dizendo que Maximino terá que passar metade do grupo das empresas para o advogado, além de uma multa de 10% sobre toda a fortuna. Todos estão abalados e Matilde diz que vai ver como a patroa está. Patrício pede para que ela tenha paciência, mas também não precisa deixar Roselena montar nela. Jane estava preocupada e pergunta para o irmão se eles terão que sair da mansão, mas Patrício diz que a fortuna dos Torreslanda é muito grande e garante que eles nem vão sentir falta. Constanza chega e diz que vai ir ver a filha. Jana diz que está com saudades da prima e pede para ir junto. A mulher, sem ter como dizer não, acaba aceitando. Rodrigo se dá conta de quase tudo que eles têm está ligado à empresa, como imóveis e outros bens, e se recusa a entregar metade para Linhares. Maximino explica que algumas coisas estão no nome dele e da esposa. Oscar conta que não obedecer à sentença do juiz sairia ainda mais caro para eles, mas Rodrigo leva para o lado pessoal e diz que não vai aceitar isso. Luciana corre contar para sua mãe das novidades. Dona Paz diz que o homem merecia depois de ter passado por todo esse sofrimento. A moça se preocupa com Jane e Patrício. O pequeno Arish sugere que Rodrigo levem eles até ao povoado. A moça brinca e diz que queria que as coisas fossem tão simples. O pequeno então responde e diz que as coisas são simples, mas os adultos que complicam. Melissa se explica e conta que não poderia apoiar esta injustiça e diz que por isso ficou do lado do advogado. Jana diz que entende a moça e não esperaria nada diferente dela. Constanza apoia a filha, mas alerta que Maximino e Roselena não pensem da mesma maneira. Jana só não consegue entender por que a prima foi embora da mansão, mas Melissa diz que não vai ser ela quem vai dar esta resposta. Constanza pede para a moça conversar com sua mãe. Rodrigo já estava furioso e sua querida esposa chega para cobrar explicações. O jovem diz que está muito ocupado agora para ficar ouvindo as reclamações dela. A mulher se queixa que ele apenas a vê como um incômodo e nem sequer cogitou que ela pudesse ajudá-lo. E ainda diz que já soube que Linhares vai ficar com metade da nossa fortuna. O rapaz repete e pergunta: "Nossa?" A moça começa a colocar suas garras de fora e diz que a partir do momento que se casaram, ela também é dona da fortuna dos Torreslanda. Rodrigo fica ainda mais pistola e joga na cara que ela não fez nada, e agora ainda está reclamando que vai perder parte da fortuna da família dele. O rapaz vai embora e deixa ela aos prantos, mas sem antes dizer que nem considera ela como sua esposa. Constanza faz uma surpresa para seu advogado favorito e leva o jantar para o homem que ainda estava trabalhando, e os dois aproveitam para flertar um pouco. Rodrigo vai até o irmão e diz que não suporta mais esse casamento com Clara e que está completamente arrependido. Patrício diz que ele está apenas colhendo o que plantou e fala que se o irmão não tivesse sido tão teimoso, agora ele estaria feliz ao lado de Luciana. Rodrigo grita com o irmão e diz que ele não para de falar no nome da Luciana. O jovem responde e diz que não vai parar e fala que o destino já os uniu para sempre. Luciana conta para sua mãe que conversou com o padre Honesto, mas fala que Roselena estava lá. Dona Paz não perdoa
e diz que se depender dos pecados da mulher, ela deveria se mudar para a igreja. E ainda diz que ela só vai conseguir o perdão o dia que realmente se arrepender, mas Luciana duvida que este dia chegue. Rodrigo não acredita mais em destino e conta que foi Luciana quem desistiu da relação primeiro. Patrício tenta se segurar, mas confessa ao irmão que Luciana está grávida. Rodrigo não consegue acreditar, mas Patrício diz que a mulher está esperando um filho dele. O jovem conta que descobriu quando foi visitá-la no povoado, mas ela pediu para que ele guardasse segredo. Rodrigo tem um choque de realidade e diz que se casou com Clara apenas por pressão, e agora descobre que a mulher da sua vida está grávida, esperando o filho dele. Patrício pede para o irmão procurar pela moça. Rodrigo diz que já é tarde demais. Patrício continua e fala que os dois pareciam que tinham pressa em acabar com tudo e não souberam ser pacientes, mas diz que este amor vai continuar vivo, através do bebê que a moça está esperando. Rodrigo então pergunta se sua mãe já sabia de tudo. Patrício confirma e Rodrigo despiroca de vez. O jovem não consegue entender as atitudes da mãe. Patrício tenta explicar que ela está doente, mas Rodrigo jura que se não fosse por ele e Jana, jamais colocaria os pés nessa casa novamente. E ainda diz que ela só fica doente quando é conveniente, e quando está bem, sempre acha um jeito de acabar com a vida de alguém. Brígida escrevia seu romance, mas Matilde passa para dar um recadinho, e diz que o próximo vacilo da mulher, ela vai parar na rua, mas Brígida debocha, e diz que Clara está interessada nela, e se algo acontecer, vai trabalhar para a mulher. Rodrigo vai até a capela atrás de sua mãe. O filho então diz que se ela precisa rezar tanto, é por causa de seus pecados, e diz que Deus jamais vai ajudá-la a fazer mal para outras pessoas. O rapaz estava quase explodindo, e diz que só não vai falar tudo porque estão em uma capela. Rodrigo acusa a mãe e diz que ela só sabe mentir, e pergunta se isso é ser um bom cristão, e grita para que ela responda. A mulher fica paralisada. Ele então pergunta por que ela não disse nada sobre Luciana estar grávida. Roselena diz que seu único pecado é amar demais os filhos. Rodrigo diz que a maneira de amar dela está muito equivocada, e diz que o amor verdadeiro jamais machucaria outras pessoas, e então pergunta se o que ela sente por ele é realmente amor. A mulher revela sua verdadeira face e diz que o jovem estraga tudo com suas péssimas decisões. Rodrigo então diz que só vai falar uma coisa, e diante de Deus como testemunha, diz que Luciana é a mulher de sua vida, e apesar de estar com outra mulher, ele vai continuar amando Luciana por toda a sua vida, e sai da capela. Roselena começa um chilique, e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.